Gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês aqui para esta palestra sobre quais são os avanços recentes no manejo de crianças no espectro do autismo, crianças com paralisia cerebral e outros vários distúrbios do neurodesenvolvimento. Eu sou o Dr. Alok Sharma, sou neurocirurgião, diretor do Neurogen Brain and Spine Institute, que fica em Mumbai, na Índia, bem como professor e chefe do Departamento de Neurocirurgia do LTMG Hospital e Colégio da Medicina. Tenho um interesse especial na medicina regenerativa, que se encontra em crianças na recuperação de autismo, paralisia cerebral, deficiência intelectual e em adultos de paralisia que se segue à lesão de medula espinhal, acidente vascular cerebral, doenças de neurônio motor e outras condições. Por que estamos todos aqui? Estamos todos aqui porque todos nós temos filhos com necessidades especiais, crianças no espectro do autismo e paralisia cerebral, deficiência intelectual. E o que aconteceu que estamos procurando soluções. Nós estivemos procurando e procurando e procurando. Temos tentando encontrar respostas. O que pode ajudar os nossos filhos. Mas o que aconteceu até agora? O que aconteceu até agora é que você foi depilar imposto. Você foi a médicos, hospitais, clínicas e terapeutas e centros de reabilitação. E o que lhe foi dito? Não há cura, não há tratamento médico. E que a única coisa disponível é a terapia de reabilitação. Estou aqui hoje para lhe dizer que isso não é mais verdade, que a inovação, a pesquisa em ciências médicas, a medicina regenerativa e finalmente encontra um tratamento científico que pode ajudar os nossos filhos. Então, o que há de novo neste campo? O pensamento antigo, com mais de 150 anos de medicina, era que uma vez que o sistema nervoso, o cérebro, estivesse danificado, nenhuma regeneração seria possível. Mas o novo pensamento é que alguma quantidade de regeneração é possível para substituição e reparo celular. Este é o novo pensamento. Portanto, a visão mais antiga era a única coisa disponível para as nossas crianças com necessidades especiais, e é a reabilitação. Mas agora há uma adição, uma nova terapia, uma inovação empolgante na medicina, chamada terapia com célula-tronco, e stem cell therapy, junto com tudo um grupo de terapias chamada terapia integrativas. E junto eles podem reverter as crianças no espectro do autismo e podem ajudar nossos filhos com paralisia cerebral e outros distúrbios de neurodesenvolvimento a voltar a uma vida funcionalmente independente. Então, é isso que é novo. Antes era apenas reabilitação e agora é a reabilitação junto com terapia com célula-tronco e terapia integrativa. E essa combinação é que podem dar uma nova vida completa às nossas crianças com necessidades especiais. Então, neste raio-x do lado esquerdo, você realmente vê uma fratura na perna. Este é um osso quebrado na perna. E faço uma pergunta simples. Se algum de nós tivesse uma fratura na perna, faríamos reabilitação? Seria fisioterapia em uma perna quebrada? Não daríamos certo? O que faríamos seria ir a um ortopedista que consertaria com placas, parafusos e gesso. E então faríamos a reabilitação. Mas o que estamos fazendo com os nossos filhos com necessidades especiais? Este é uma scan de uma criança com autismo, onde a área azul está danificada. Ok, você pode ver este azul
que está danificado. Estamos dando reabilitação em um cérebro danificado. Isso é exatamente como fazer fisioterapia em uma perna fraturada sem repará-la. Agora, e se este dano pudesse ser reparado como você vê aqui? Isso é verde. Este é o funcionamento normal do cérebro. O cérebro é reparado. E se fizermos reabilitação sobre isso, não teríamos melhores resultados. E aqui está boa notícia. Essa regeneração é possível usando uma combinação de célula-troncos e terapia integrativa. Então, vamos agora nos concentrar em como podemos reparar isso através de tratamentos simples, seguro e eficaz. Estou aqui basicamente para mudar todos nós de um estado de desesperança para um estado de esperança. Então, vou falar sobre 3 tópicos. Sobre o que é terapia com célula-tronco, vou falar brevemente sobre várias reabilitações e depois vou falar sobre terapia integrativa. Portanto, há 3 partes desta conversa. Então, o que exatamente são as células-tronco? A palavra célula-tronco vem do célula-tronco de uma árvore. E assim como o célula-tronco de uma árvore dá origem a galhos e folhas e frutas, etc. Existem algumas células que podem levar a qualquer forma de células do corpo. Uma célula que pode se tornar uma célula nervosa, uma célula sanguínea, uma célula cerebral. Portanto, uma célula que pode ser tornar qualquer célula do corpo. Essa célula é chamada de célula-tronco. E a palavra célula-tronco vem de um célula-tronco de uma planta. Portanto, as células-troncos têm algumas qualidades especiais. Uma é, eles são capazes de multiplicar. Então, se você tem uma única célula-tronco, podem transformá-las em várias células-troncos. E, segundo lugar, esta é a propriedade mais importante e eles convertem. Então, se você tem uma única célula-tronco, você pode transformá-la em uma célula cerebral, célula cardíaca e uma célula muscular ou qualquer célula. Portanto, esta é a propriedade mais importante das células-troncos, que eles podem converter em qualquer tipo de célula do corpo. O terceiro é que eles libertam certas substâncias químicas positivas no corpo. Esses são chamados de fator de crescimento, que ajudam no processo de reparo. E, finalmente, eles melhoram o suprimento de sangue para o cérebro. Portanto, essa combinação e a capacidade de se multiplicar, a capacidade de se converter em qualquer tipo de célula e capacidade de libertar fatores positivos que ajudam a cura e a capacidade de obter sangue fresco, novo em direção ao tecido danificado. Essa combinação resulta na capacidade das células-troncos de reparar, regenerar e substituir o tecido danificado. Portanto, esse é o potencial existente das células-troncos que podem reparar, regenerar e substituir o tecido danificado. Então, basicamente, a terapia com célula-tronco envolve o uso de células saudáveis para substituir as células danificadas. Então, como você pode ver aqui, o azul é a parte danificada do cérebro. Se dermos célula-tronco, podemos reparar o dano. Então, é disso que se trata. Agora, existem diferentes tipos de célula-troncos, que você pode ter célula-troncos retiradas do nosso próprio corpo, que são chamadas de halogênicas. Então, quando você tira do nosso corpo e coloca de volta em nosso corpo, eles são chamados de autologos. Então, você tem células
que você pega de alguém de fora e coloca em alguém, isto é chamado alogênico. Então, tem um autólogo tirado do mesmo paciente, coloca de volta, tirado da mesma criança, colocado de volta na criança e tirado de fora. Existem também diferentes tipos de célula-tronco. Então, você pode obter célula-tronco do embrião, como quando a vida começa, quando a esperma do pai e o óvulo da mãe se juntam. Aquele vira 2, 2 vira 4, 4, 8 e continua se multiplicando. E no quinto dia de vida, erramos um cacho de uvas como células em nossos corpos. Este era um feixe de célula-tronco, em que significa que todos nós, no quarto ou quinto dia de vida, erramos um monte de célula-tronco. É a partir dessas células-tronco que o corpo foi formado, nossos corpos, os corpos de todos, o que significa que as células-troncos têm o potencial de serem capazes de formar todos os tecidos do corpo, porque todo o corpo foi feito a partir desse feixe de célula-tronco. Então, se essas são retiradas e estes podem ser usados terapeuticamente, no entanto, existem várias questões éticas sobre o uso de embrião. Há também vários perigos potenciais no uso de célula-troncos embrionárias. Assim, desejo afirmar categoricamente que não usamos células-troncos embrionárias. Pelos riscos médicos envolvidos e pelas questões éticas, você também pode obter células-troncos do cordão umbilical. Este é um cordão que conecta a mãe no nascimento, a mãe e o bebê no nascimento. E isso contém células-troncos. Então, hoje em dia, ao nascer, eles estão realmente salvando isto. Normalmente, o cordão umbilical é jogado no lixo, mas se tiver sido guardado, você pode potencialmente usar essas células-troncos. Nós também não estamos usando isso. Estamos usando o que é chamado células-troncos adultas. Eles são chamados de adultos, mas também são nas crianças atuais. Este é o nosso corpo. Assim, em todos os nossos corpos, especificamente dentro do osso, há um líquido dentro do osso chamado medula óssea, que é rico em célula-tronco. Então, essas são chamadas de células-troncos adultas. Então, é isso que usamos. E o último tipo, pluripotent induzido, é uma combinação de adulto e embrionário. E não usamos isso agora. Isso não está disponível para uso clínico. Então, tudo que vou falar sobre a célula-tronco é adultas. Repito, não usamos células-troncos embrionárias. Então, trabalhamos com células-troncos adultas, porque primeiro, eles são muito seguras. Eles não se tornam tumores, não são rejeitadas porque são do seu próprio corpo. É muito fácil obtê-los com uma única quebra de agulha. E não há questões éticas porque você está usando suas próprias células para si mesmo. Então, estamos tirando células do nosso filho e colocando de volta em nosso filho e nada de fora. Agora, existem diferentes maneiras de colocá-lo de volta. Então, a maneira que usamos é injetar com uma agulha no fluido, na coluna lombar. E esse fluido é chamado de líquido cefalocridiano. Quando injetamos aqui, vai direto para o cérebro. Com o uso de uma simples agulha, quebra de agulha simples, você também pode injetar por via intravenosa ou nos músculos ou no nariz ou diretamente para o cérebro.
Existem diferentes maneiras pelas quais as células-troncos podem ser colocadas. O maior reconhecimento no campo da medicina é o Prêmio Nobel, e 3 vezes, ou num período de 15 anos, o Prêmio Nobel da Medicina foi para um trabalho com célula-troncos em 1990, 2007 e 2012. E as células-troncos que estamos usando de Marrocéa recebeu um Prêmio Nobel em 1990, 3 vezes. Muito poucos campos da medicina onde o prêmio Nobel foi dado ao mesmo campo em um intervalo tão curto. Então, qual é a base científica do trabalho que fazemos? Assim, todo o nosso trabalho é publicado em revistas, revisado por pares. Temos 107 artigos científicos, 16 sobre autismo, 15 sobre paralisia cerebral, 18 sobre distrofia muscular, etc. Qual é a importância disso? Veja, quando publicamos algo em um periódico médico, ele recebe o que é chamado de revisão por pares. Revisão por pares significa que alguém fora do nosso estudo, os dados, os avaliou, o editor, o conselho editorial e 3 revisores independentes revisa o trabalho. Eles autenticam o seu valor científico e o seu conteúdo ético. É só então permite sua publicação. Então, quando algo é revisado por pares, significa que alguém fora da pessoa que está fazendo o trabalho validou esses dados. Então, não temos um ou dois, temos mais de 100 trabalhos científicos. E é isso que é importante. Então, sempre que você for, quer dizer, sempre que você procura um novo tratamento ou um tratamento como célula-troncos, é importante perguntar aos médicos ou hospitais onde que os trabalhos deles foi publicado em revistas científicas. Se for, então foi validado. Além de 107 artigos, também publicamos capítulos em livros didáticos. Então você pode ver este livro publicado pelo grupo SMG sobre avanços recentes no autismo. Agora, eles introduziram um capítulo em sua edição recente, Terapia com célula-tronco no autismo, e nos pediram para escrevê-lo. Portanto, este capítulo foi escrito por nós neste livro sobre autismo. Neste livro sobre paralisia cerebral da INTEC, é uma publicação europeia. Novamente, eles têm um capítulo, Terapia com célula-tronco no autismo na paralisia cerebral. E isso, novamente, foi escrito por nós. Neste livro sobre deficiências físicas e implicações terapêuticas, há um capítulo sobre terapia com célula-troncos e deficiências neurológicas pediátricas. Isso também foi escrito por nós. Neste livro sobre distrofia muscular, publicado pelo Avid Ciência, há um capítulo Terapia com célula-tronco com distrofia muscular de modalidade terapêutica. Novamente, este capítulo foi escrito por nós. Então, não só temos artigos científicos, temos capítulos publicados em livros de medicina, certo? Há terapia com célula-tronco. Também tenho muita sorte que estamos falando de livros, que é um livro que publiquei e traduzi para um idioma regional indiano. O Honorável Primeiro-Ministro da Índia, o Primeiro-Ministro Narendra Modi, escreveu uma introdução. Você pode ver, esta é uma introdução escrita por ele. E sou eu mesmo com o ilustre primeiro-ministro, quando eu estava apresentando a ele uma cópia do livro para o qual escreveu uma introdução. Já que estamos falando do ilustre primeiro-ministro, gostaria de acrescentar
que ele tem um interesse muito especial na terapia com célula-tronco. Quando fui ao Japão, tirou uma folga da agenda lotada à frente de um país que teria e fui até ao laboratório do presidente e do professor Yamanaka. O professor Yamanaka recebeu o primeiro Nobel por seu trabalho com célula-troncos e, na verdade, teve tempo para ir ao seu laboratório, se encontrar com ele e entender seu trabalho. Na Índia também, lá você pode vê-lo com o professor Yamanaka. Na Índia também, sempre ele tem uma oportunidade. É ele com o centro de terapia com célula-tronco em Bangalore, na cidade na Índia. E ele, de facto, fez um discurso muito intenso no parlamento indiano. Quando fui para o Japão, no meu programa, incluí um encontro com o nobre laureado, professor Yamanaka, que fez pesquisa sobre célula-tronco. O que quer que eu tenha lido sobre células-troncos, percebi que a pesquisa dele pode nos ajudar. Devemos ser capazes para ser livrar da doença faleciforme. Por isso, fui ver cientistas no Japão e os conectei aos nossos cientistas em Bangalore, para que nossos cientistas possam fazer pesquisas usando célula-troncos. Então, isso é muito interessante. O primeiro-ministro da Índia falando no parlamento indiano sobre célula-troncos. Agora, quando os primeiros ministros e presidentes falam sobre assunto, obviamente é algo de grande interesse público e grande valor público. Agora vamos ver como é que esse tratamento é e como fazemos esse tratamento. Então, o que fazemos é que há uma maneira de 3 etapas de tratar isso. A primeira é que colocamos uma agulha no osso de pelve, que fica logo em cima do osso de quadril. Então você pode ver que este é o osso de quadril e este é o osso pélvico. E esta agulha é colocada aqui e então aspiramos o líquido dentro do osso, que é o chamado de medula óssea. Isso leva a cerca de 15 minutos. A criança recebe sedação, então a criança está dormindo e damos anestesia local. Assim a criança não sente nem dor. Depois de retirarmos isso, levamos essa medula óssea para o nosso laboratório, onde separamos as células-troncos da medula óssea. E uma vez que você separa as células-tronco da medula óssea, nós já injetamos através de uma agulha muito fina no fluido da coluna lombar. Assim, todo o tratamento tem apenas 2 picadas de agulha. Com uma agulha tiramos e com uma agulha voltamos a injetar. Agora vamos assistir um vídeo disso. Aqui podemos ver a medula óssea saindo. E isso está no laboratório, separamos as células-tronco. E aqui, com uma agulha muito fina, podemos ver, estamos injetando na parte inferior das costas. E vamos ver isso mais uma vez. Pode ver aspiração de medula óssea. A medula óssea levada ao laboratório. As células-troncos são separadas. E através de uma agulha muito fina, pode ver isso, é uma agulha muito fina. Essa agulha é mais fina do que a agulha que nós, coletamos sangue para investigação de sangue, estamos injetando na maneira. Desejo reiterar isso. Todo o tratamento envolve 2 picadas de agulha. Usamos para a retirada das células e usamos para colocar de volta. Não há cirurgia, não há operação, não há corte, não há costura, não existe pós-operatório de cuidados intensivos, não há fios, não há tubos,
monitoramento, 2 quebras de agulha. É que estamos a colocando de volta na criança as próprias células-troncos da criança. Não há nada de fora, não há produtos químicos ou agentes artificiais. E esta é uma cura natural, a forma como o corpo projetado para curar. Estamos apenas pegando células boas e saudáveis da medula óssea e colocando para reparar os danos no cérebro. Então, agora vamos olhar para o autismo. Todos nós, é claro, estamos cientes do que é autismo. Foi descrito em 1946 pelo médico Kanar. Normalmente parece que o diagnóstico é feito nos primeiros 3 anos de vida, quando os pais recebem, como todos vocês, que seu filho não está falando, eles têm problemas comportamentais, não há contato visuais e coisas assim. É agora referido como um transtorno de espectro, onde pode ser leve, moderado ou grave. Os meninos têm 4 vezes mais do que as meninas. A incidência de autismo está aumentando fenomenalmente. Em 2004, uma em cada 166 crianças tinha autismo. Em 2020, tornou-se em 1,54. Isso é um aumento de 3 vezes em um período de 15 anos. E isso está acontecendo e aumentando. Esta é a pandemia que não tem a importância ou a atenção que merece. Uma em cada 50 crianças nascidas tem autismo hoje, o que significa que existe 70 milhões de pessoas com autismo no planeta. Isso é 1% da população mundial. 1% da população mundial tem autismo. Isso é algo que tem atenção pública que merece. É assim o autismo e algumas coisas. É uma questão de saúde pública. Os principais sintomas são uma combinação de comunicação prejudicada, uma interação social ruim e vários comportamentos repetitivos. Então, o que é novo? O que é novo é a nossa compreensão pela primeira vez. Nós realmente entendemos o que está acontecendo no cérebro dos nossos filhos com autismo. Quais partes do cérebro que não estão funcionando corretamente e por quê? E essa compreensão agora está ajudando a obter novos tratamentos. E a segunda é a disponibilidade de terapia com célula-tronco para o autismo. Essas 2 coisas novas transformará o mundo para os nossos filhos que estão no espectro do autismo. Então, aqui podemos ver o scan. Isto é que nós chamamos o PET-CT scan. Este é um estudo funcional. Este é um estudo que nos mostra quando o cérebro está funcionando. É nisso que podemos ver nesta scan a cor azul. Estas são áreas do cérebro que são chamadas hipometabólicas. Isso significa que eles estão funcionando menos do que deveria. Este é o cérebro que é menos ativo, menos energético, menos funcional. E quando você compara essas áreas do cérebro com os problemas da criança, há uma correspondência completa. Cada área tem um papel fixo. Há uma área para fala, há uma área diferente para todo o resto. Então, podemos ver realmente que cada criança, a parte do cérebro que está funcionando menos corresponde aos sintomas. Então, agora, nós realmente sabemos pela primeira vez, em todos esses anos, quais partes do cérebro em nossos filhos com autismo que estão funcionando menos. E esta obra de arte foi publicada em um jornal, o Jornal Mundial de Nuclear Medicina. Na verdade, mostramos que estamos entre as primeiras pessoas a mostrar exatamente o que está acontecendo no cérebro dessas crianças.
o que está acontecendo no cérebro. E isso é útil porque uma vez que você sabe qual é o problema e onde está o problema, você pode corrigi-lo. Tudo isso enquanto não estávamos claro porque essas crianças não estavam sendo investigadas na medida em que deveria. Um diagnóstico foi feito e a criança foi enviada para a reabilitação. Não. Agora é importante que investigamos, nós examinamos seu cérebro, entendemos qual é o problema e então tentamos consertá-lo. Assim, a gestão do autismo nos últimos 10 anos tornou-se multidisciplinário. Devemos lembrar que não existe uma única bala de prata para o autismo. É uma combinação de tratamentos. Como eu disse no início, a reabilitação é a ferramenta mais importante, mas a reabilitação deve ser feita em um cérebro que está preparado. Não é um cérebro que está danificado. Então, esse é o papel das células-troncos. E quando combinamos isso com terapia integrativa, agora você tem a combinação perfeita para que os nossos filhos voltem a viver vida independentes. Portanto, existem todas essas terapias e vamos olhar para alguns aspectos de reabilitação. Então, eu te disse, vou falar sobre 3 coisas: célula-troncos, neuro, reabilitação e terapia integrativa. Falei sobre células-troncos. Mais tarde, falarei com vocês sobre os resultados das célula-troncos, mas acabei de explicar o que são. Agora, muito brevemente, vou passar por isso primeiro porque todos nós sabemos sobre a reabilitação, mas estou mencionando este ano para enfatizar a importância após a terapia com célula-tronco. A reabilitação se torna ainda mais importante. O cérebro é como um computador. Um computador tem hardware e um computador tem software. Tudo bem. Agora, se você ver essas scans, antes da área azul, que é o hardware defeituoso, e o que as células-troncos fazem é consertar o hardware, mas células-troncos não podem inserir software. O software virá da reabilitação. O software vira do que a criança está exposta em casa. Ok, então é por isso que a reabilitação é extremamente importante. Então, entre outros aspectos importantes, vou passar por isso rapidamente. Vou explicar sobre a aba, o que é muito importante porque muitas crianças têm muitos problemas comportamentais e a aba ABA ajuda a corrigir os problemas comportamentais. Isso é terapia comportamental acontecendo em nosso instituto. A terapia ocupacional tem um papel extremamente importante a desempenhar na terapia ocupacional. Tem diferentes componentes. Existem atividades da vida diária, a terapia de jogo, a terapia cognitivo-comportamental e reabilitação vocacional e tudo isso. Então, a TO tem um papel extremamente importante a desempenhar junto com a ABA. E é isso que a terapia ocupacional acontecendo no nosso instituto. A integração sensorial, novamente, é muito importante, faz parte da terapia ocupacional, mas como muitas crianças nossas têm problemas sensoriais, a terapia de integração sensorial, como faço, é muito importante e essa é a sala de integração sensorial no nosso instituto. A terapia da fala é extremamente importante porque a maioria das nossas crianças com autismo tem problemas na fala e essa terapia da fala está acontecendo em nosso instituto. Agora, a fisioterapia, isso eu quero esclarecer um pouco. Normalmente acredita-se que as crianças não precisam de fisioterapia porque aparentemente fisicamente estão bem. Mas o que descobrimos é que eles realmente têm problemas físicos. Há problemas com a sua coordenação motora, há certeza falta de jeito, há problemas da marcha,
postura e problemas de articulações. Portanto, há um papel em pelo menos alguma das crianças para um programa de fisioterapia também. Então, isso é fisioterapia acontecendo no nosso instituto. A terapia aquática é extremamente útil. Isso vou esclarecer um pouco. Isso não está sendo feito o suficiente. Veja, a terapia aquática não é natação. As pessoas pensam que a terapia aquática é nadar. Não, a terapia aquática é reabilitação na água e descobrimos enormes benefícios da terapia aquática, particularmente com certos problemas sensoriais, problemas cognitivos, atenção, o sono melhora drasticamente, a hiperatividade e reduzida e comportamento estimulador, etc. É reduzido. Isso é terapia aquática. Temos uma secção dedicada de terapia aquática, onde está a terapia, e isso está acontecendo em nosso instituto. Depois, existem várias terapias baseadas na arte. Este ano, novamente, a musicoterapia acontecendo em nosso instituto. Então, todas essas terapias são lá e são muito úteis e são necessários mesmo depois dos tratamentos de célula-troncos, ok? Portanto, devemos entender que é importante as células-troncos não significa o fim da reabilitação, significa melhores resultados de reabilitação. E depois há um monte de terapias de suplementos que tenho certeza que a maioria dos pais já tentaram. Muitos dos nossos filhos têm metais pesados, então há um tratamento de chelation, há desintoxicação de TRS. Tenho certeza que já tentamos suplementos como vitamina B6, vitamina C, ômega 3, DMG, insulina, etc. Continua quando você combina com a terapia com célula-troncos, mas todos eles são úteis. Recomendamos que todos continuem. Uma dieta tem um papel extremamente importante a desempenhar. Todos nós estamos cientes disso. Há certos alimentos que não devem ser dados e há certos alimentos que devemos ser dados preferencialmente. Então, probióticos, pré-bióticos, dieta cetogênica, dieta sem gluteína, caseína, alimentos ricos em vitaminas, leite de camelo e os alimentos a serem evitados obviamente são alimentos assecurados com aditivos, pesticidas e amidos difíceis de digerir. A dieta cetogênica, que é rica em gordura, proteínas suficientes e baixo carboidratos, também desempenha um papel muito importante no autismo. Então, digamos que só fazemos reabilitação e suplementação. O que estamos já fazendo? Estamos fazendo a reabilitação neste cérebro e se fazemos isso em um cérebro reparado, é esse reparo que acontece com célula-troncos. E daí, se todas essas terapias fazermos em um cérebro reparado, em vez de um cérebro danificado. Então, esses são os resultados que até agora tratamos mais de 3.500 crianças com autismo. Estes são os dados de 700 pacientes, porque os dados são publicados após um longo acompanhamento e pode ver que cerca de 89 das crianças mostraram melhorias significativas. 33% mostra uma melhoria significativa. Isso significa que eles não estão mais no espectro do autismo. Vou repetir que 33 dos nossos filhos que vieram até os nossos serviços com autismo leve, moderado ou grave não estão mais no espectro do autismo. Isso significa que eles não vão para escolas especiais, eles estão indo para escolas normais. Eles vão para a faculdade, eles são capazes de falar bem, eles são capazes de viver vidas independentes. Os seus problemas comportamentais foram resolvidos. Isso é 33
dos nossos filhos. 29% dos filhos têm uma melhoria moderada. Moderado é quando estão no espectro do autismo, mas não requer cuidados especiais. Eles têm mais ou menos uma vida independente. 25% dos nossos filhos têm uma leve melhora. Isso significa que algumas coisas melhoram, mas ainda tem alguns problemas pendentes. E 10% dos nossos filhos não melhora. Agora, quando analisamos esses dados, descobrimos que há uma correlação de idade. Então, descobrimos que quando as crianças que são tratadas antes de puberdade, ou seja, antes das 10 ou 11, todos eles estavam passando por uma melhora significativa. Eles entre 11 a 20 anos ficarão no leve a moderado e os acima de 20 foram que não apresentam nenhuma melhoria. Alguém repete que se tratamos nossos filhos antes de puberdade, a puberdade nos meninos acontece. Nos meninos e meninas acontece entre 10 e 11. Estamos dando a eles a chance de uma recuperação completa. Quanto mais esperamos, menor é a recuperação. E aqueles que nos procuram depois de 20 anos, talvez não possamos ajudá-los. Por isso, há uma certa importância de intervenção precoce. Agora, acima estão os scans do cérebro feitos antes da célula-tronco. E este é o mesmo paciente. Você está vendo secções diferentes. Este é uma horizontal e este é uma vertical. E esta é uma secção lateral. E o azul é o mesmo. Você pode ver danos antes de agora, digamos 6 meses depois. Você pode ver que este dano desapareceu quase completamente. Este dano está quase completamente desaparecido. Esse dano desapareceu quase completamente. Assim, você pode realmente ver evidenciamente objetivas que os danos em crianças com autismo, os danos com visto nas tomografias e de animais e estimação do cérebro pode ser revertido com célula-tronco. Estou mostrando um ou dois, mas temos mais de 3 milhões de exames antes e depois que mostram a resolução dos danos que está causando os sintomas do autismo. Assim, o autismo pode ser revertido. Este é o outro scan para mostrar que acima você pode ver o dano e abaixo você pode ver o dano foi resolvido. Acima é antes da célula-tronco e abaixo é depois da célula-tronco. E então, é claro, algumas pessoas nos perguntam por que fazemos os exames depois de 6 meses. Eles disseram, como sabemos ao longo dos anos, este dano não volta. Então, em alguns pacientes que fizemos este ano após ano, aqui você pode ver em 2012, 13, 14 e você pode ver o dano melhorando progressivamente. Aqui você pode ver o azul e você pode ver que é menos e aqui está quase no fim. Portanto, a melhoria nos exames cerebrais de crianças com autismo é persistente e sustentada ao longo dos anos. Assim, o primeiro artigo científico do mundo em um índice PubMed Journal foi realmente escrito por nós. Este é um artigo do jornal de Stem Cell International. É como você pode ver, é automático, medula óssea solta transplante de células nucleares. É uma prova aberta de estudo de conceito. Então, publicamos o primeiro artigo do mundo. Depois de nós, houve um jornal da China, depois do terceiro, da Itália, e o quarto e o quinto artigos vieram de Duke Universidade da América,
mas agora há vários papéis. São cerca de 30 jornais, agora de diferentes partes do mundo. Então você pode ver de 3 continentes diferentes. Há um jornal da Índia e da China, há um jornal da Europeia e Itália, e há um jornal dos Estados Unidos, e 3 continentes diferentes estão mostrando os primeiros 5 artigos científicos. Portanto, há uma ciência no que estou falando. Não é apenas que estamos dizendo que os médicos inovadores e todo o mundo estão mostrando resultados semelhantes aos nossos. Então, é isso que dá a esse novo tratamento potencial da esperança. Além disso, temos outros 16 trabalhos. Além do primeiro artigo do mundo, temos outros 16 artigos sobre célula-troncos e autismo. Agora, tenho vídeos curtos de pacientes de 5 continentes diferentes. Talvez eu apenas mostre 2 ou 3 deles. Estas são crianças que mostraram melhorias após a célula-tronco, apenas para mostrar que diferentes espectros de diferentes continentes, como elas melhoram. Então, vamos ver esses vídeos. Esta é uma criança de Kentucky, Estados Unidos, e o pai é o médico e a mãe é enfermeira. Não consegui que ele se envolve comigo. Não consegui que ele me desse contactos nos olhos. Com o tempo, ele começou a perder muito vocabulário. Há cerca de 18 meses para a idade de 2 anos, ele simplesmente escorregou para trás. Ele batia assim e andava na ponta dos pés. Olhava para a parede e falava com a parede. E ele teve problemas com contato visual. Ele nunca olhou diretamente nos olhos. Ele teve problemas com os pés. Ele fez algumas pesquisas e descobri sobre a neurogênese. A grande questão que eu tinha em minha mente era o que há para fazer, e não consegui encontrar uma boa resposta. E eu disse, temos que fazer isso. Começamos a ver melhor contato visual, definitivamente uma diferença é seu envolvimento conosco, com os seus irmãos, o seu humor. Ele está muito mais calmo agora. Ele é tudo sobre tomar o seu próprio banho. Ele tem que apenas induzi-la e sair, mas ele vai se lavar e se vestir. As imagens do PET scan, não posso dizer o que estávamos tão animados e emocionados. As áreas hipoativas ou não ativas eram quentes. Havia atividades lá. Denise passou da 3ª série, nível de leitura do 4º mês, para o nível de leitura do 1º mês da 7ª série em 5 meses. Então, aqui está uma criança que não tinha fala, que estava em uma escola especial, que hoje não está apenas indo para uma escola normal, ele está tirando notas A e a mais. Então, essa é a possibilidade de células-troncos. O próximo vídeo curto é de crianças de Nairobi, do Quênia. Agora, todos vocês pais, sei como que é difícil, é desafiador gerenciar o seu filho no espectro do autismo. Mas isso é uma criança. Este é uma história de uma família que tinha 3 gêmeos, 3 meninos, todos eles no espectro do autismo. Esta é a história deles sobre quais eram seus problemas e como é que as crianças melhoraram com célula-troncos. Fomos a médicos diferentes, fomos a hospitais diferentes, e quando falei sobre isso, eles disseram, oh, não se preocupe, é porque são meninos, mas são 3 gêmeos.
eles foram prematuros. Eu estaria saindo e eu daria tchau. Nenhuma criança está chorando, nenhuma criança que está indo embora. E até então, com certeza, eu sabia que eles deveriam estar fazendo isso. Mas crianças tinham comportamento de desaparecer. Na verdade, o Eric desapareceu 3 vezes no meio da noite. O morder, o cuspir, o coçar. Como vamos parar esse comportamento? Fomos ver ao neurologista e em 5 minutos ele disse: as crianças são autistas. Como pais, foi muito traumatizante. Em primeiro lugar, não entendíamos o que significa autismo. Então, eu decidi realmente começar a ler muito sobre autismo. Lembro-me da primeira vez que li sobre célula-troncos. Eu fiquei tipo, uau, isso é muito bom. Fizemos muitas perguntas e recebemos respostas muito claras do Dr. Alok Sharma. Depois chegou o dia da própria célula-tronco. Na verdade, eu estava um pouco ansiosa, claro, mas na verdade eu não tinha medo, um pouco de apreensão, ansiedade, claro, como mãe, mas eu sabia que eles estavam em boas mãos. Colocamos uma agulha neste osso pélvico e depois retiramos a medula óssea, que é o fluido dentro do osso, as células-troncos puras. Quando estiveram prontos, uma agulha fina é inserida na parte inferior das costas. Injetamos as células-tronco no líquido cefalorraquidiano. Depois eles vão fluir até o cérebro. As coisas que provavelmente levariam anos para serem realizadas no meu filho, em tipo 8 meses, realmente conseguimos chegar muito rápido. Costumava defecar nas roupas, mas agora pode usar o banheiro. Vimos muitas melhorias em termos de cuspir, as biras foram reduzidas, dormir custava ser um pouco o problema antes. Mas no momento eles foram levados para a cama. Demora alguns minutos e ele está dormindo. Ver os meus filhos pedalar. Você tentava fazer, eles não entendiam o que é e o que pode eles fazer. Não conseguiam. Mas depois de célula-troncos, quando chegamos em Quênia, no dia seguinte, quando saímos, e esses caras podiam pedalar, mandamos para comprar pasta de tomate. Vou mandar você comprar o quê? Pasta de tomate na loja. Onde que é a loja? Ok, então vou te dar o quê? Dinheiro. Dinheiro para fazer o quê? Para comprar pasta de tomate e lollipop. E vou pôr os meus sapatos. Muitos pais me perguntam: você realmente acha que os células-troncos funcionam? E eu fico assim. Eu posso ver as mudanças. Eu posso tocar. Eu posso sentir. Eu posso cheirar. Mas, claro para mim, as células-troncos funcionam. Farei isso até os meus filhos ficarem bem. Esta é a história incrível desses trigêmeos que agora começaram a frequentar a escola normal. Eles têm o seu discurso de volta e quase todos os seus problemas comportamentais estão resolvidos. E o próximo vídeo é de uma criança de América. Uma de África, viremos uma da Ásia que é da Índia. Uma criança com muitos problemas, mas melhorou tanto que hoje essa criança faz mensalidades na escola. Na verdade, ela está ensinando, cuidando as crianças com necessidades especiais.
uma criança com necessidades especiais que melhorou a ponto de agora ter aulas para crianças com necessidades especiais. Vamos ver essa historial incrível. Shantanu foi o meu primeiro filho, então eu estava muito animado sobre como ele seria. Mas quando eu soube que meu filho tem um problema, fiquei chocado e me perguntei por que isso aconteceu apenas para mim. O comportamento do Shantanu era muito diferente de outras crianças normais. Por exemplo, crianças normais andavam em pé, mas o Shantanu andava de ponta do pé. Já se passaram 2 meses desde terapia de célula-troncos com Shantanu. Houve muitas mudanças, muitas melhorias. Sua hiperatividade diminuiu drasticamente. O seu período de atenção melhorou muito. Ele se senta pacientemente em um lugar. Ele começou a coordenar muito bem com a sua irmã. Ele brinca com ela com muito carinho. Estamos felizes por termos tomado a decisão de dar a ele a terapia com célula-tronco. Já se passaram 6 meses desde a terapia com célula-tronco. Shantanu mostrou muitas melhorias. Sua hiperatividade é quase tão boa quanto existente. Sua caligrafia ficou muito melhor. O seu contato visual também melhorou. Eu nunca vi Shantanu dançar, mas agora tem um grande interesse em dançar. Ele também gosta de ouvir música. Ele agora pode dobrar roupa. Anterior, ele não conseguia dobrar nenhum lenço, mas agora pode dobrar coberturas facilmente. Ele me ajuda em cortar vegetais e cozinhar também. Vai à loja do mercado para fazer compras. Ele passou na 10ª série. Houve melhorias em muitos outros aspectos também. Por exemplo, esse consciente emocional também aumentou. Agora, ele nos abraça com muito carinho. Me ama demais. Agora, ele toma aulas de outras crianças especiais. Ele agora está tendo aulas para as crianças surdas, crianças com necessidades especiais. Essa é novamente a magia das célula-troncos. Então, isso era tudo sobre autismo. Vamos agora ver paralisia cerebral. A palavra paralisia cerebral que refere ao cérebro, e paralisia significa o problema no movimento. Existem diferentes tipos de paralisia cerebral, dependendo de qual a parte do cérebro que está danificada. Então, pode ser a metade do corpo, só os membros inferiores, o todo o corpo, etc. Então, existem diferentes tipos de paralisia cerebral. Existem alguns tratamentos disponíveis. Existem tratamentos médicos disponíveis. Existem alguns tratamentos cirúrgicos. Mas todos eles trabalham nos sintomas. Eles não resolvem o problema fundamental do cérebro. Então, vamos olhar para os resultados clínicos novamente. Já tratamos mais de 3.000 pacientes de paralisia cerebral. Esses são dados de 660, com uma taxa de sucesso de 91%. 20% das crianças tiveram uma melhoria significativa. Isso significa que eles agora estão normais. 41% tiveram uma melhoria moderada. Isso significa que eles agora são independentes. Eles podem cuidar de si mesmos. Eles ainda têm alguns problemas, mas são independentes. 30% têm uma leve melhoria. Isso significa que eles melhoram em alguns sintomas, mas alguns permanecem. E 9% não melhoraram. Este é um scan para vos mostrar. Vocês podem ver a parte esquerda azul é a parte que está danificada do cérebro
e à direita pode-se ver, depois das células-troncos, que o dano desapareceu. Aqui novamente acima vocês podem ver a parte azul, que é o dano no cérebro, e abaixo vocês podem ver o que significativamente foi reduzido. Portanto, esta é uma evidência objetiva que de facto mesmo o dano cerebral grave ou paralisia cerebral, a terapia com célula-tronco pode ajudar e resolver o dano. Este é um artigo que publicamos. Não foi o primeiro artigo do mundo como autismo, mas alguém havia publicado antes de nós. Mas este estava entre um dos papéis anteriores. E este é um estudo clínico de células de medula óssea autólogas para paralisia cerebral em Nova Fronteira. Além disso, temos mais 15 artigos científicos sobre paralisia cerebral. Então, aqui está uma pequena vídeo de uma criança de Quênia. Ele estava completamente rodado, muito espástico, tetraplégico, não conseguia usar as mãos, não conseguia ficar de pé, não conseguia andar. E vocês podem ver, depois do tratamento, ele começou a usar as mãos. Ele é capaz de colocar e tirar suas roupas. É capaz de fazer as malas e desenvolver habilidades motoras finas. Ele não conseguia nem sair da cadeira de roda. Agora, só ele pode, mas ele pode abrir uma garrafa de água e beber. Então, esses são tipos de melhorias. E você lá pode ver uma criança em cadeira de rodas que agora está andando de forma independente. Paralisia cerebral também pode haver muitas melhorias. Na deficiência intelectual, onde o problema está principalmente nas habilidades cognitivas e habilidades adaptativas. Aqui novamente são dados de 247 pacientes. A análise mostra que 84 tiveram uma melhoria, novamente 20% significativo, 25% moderado, 39% leve e 13% não melhoraram novamente. O primeiro artigo científico do mundo sobre o papel das células-troncos na deficiência intelectual foi publicado por nós no Jornal de Célula-Troncos Research and Therapy. E isso pode mostrar as melhorias objetivas. Vocês podem ver a parte em cima azul e vocês podem ver depois do tratamento com célula-troncos a parte azul desapareceu. E nós temos 5 outros artigos após o primeiro artigo. E aqui estão os resultados das células-troncos nesta menina. Vocês podem ver as diferentes mudanças que existem depois das células-tronco. Você pode ver uma melhoria na escrita e na cópia. Ela, na verdade, toca um instrumento musical e ganhou um prêmio em uma competição de culinária. Então, ela ganhou um segundo prêmio nesta competição de culinária. Então, muitas melhorias após a terapia com célula-tronco. E agora, a última condição sobre a qual falarei é distrofia muscular. Aqui está uma condição em que os músculos das crianças se deterioram gradualmente. E aqui vocês podem ver em 5 anos, na parte cinzento, é um músculo normal. Vocês podem ver, com os anos, os músculos continuam se tornando cada vez menos. E o branco é o tecido adiposo, gordura. Então, por volta de 16 e 20 anos, quase não há músculo. Vocês podem ver aqui. Aos 5 anos, músculo normal. E aos 21 anos, quase nenhum músculo. E esses são resultados. São dados de 1.500 pacientes, onde temos 80% de taxa de sucesso. As melhorias significativas são bem menores, apenas 4,5%,
mas 35% apresentaram melhoria moderada. Isso significa que eles se tornam independentes, 20% leves, 14% não melhora, mas ficam estáveis. Mas aqui, esta é importante a lembrar, neste tipo de músculo, distrofia chamada distrofia muscular de Duchenne, todas as crianças morreram aos 25 anos, todos eles. Há 100% de mortalidade, portanto, mesmo permanecer estável é importante porque, na verdade, salvamos suas vidas. Aqui, esta é um estado comparativo que fizemos em pacientes que tratamos com célula-troncos. Vocês podem ver que eles estabilizaram. Aqui o gráfico acima é os pacientes que tomaram célula-troncos. Esta é uma comparação que eles continuam a determinar. Portanto, há uma grande diferença entre os pacientes tratados e não tratados. E aqui está uma ressonância magnética. Vocês podem ver acima há branco, não há músculo. E depois das células-tronco, vocês podem ver que o músculo é formado. Há uma ressonância magnética das coxas, das pernas. E este é um EMG que mostra a contração muscular. Vocês podem ver que é muito fraco diante das células-tronco e depois da célula-tronco é muito mais forte. E temos 18 artigos científicos sobre este tema. E aqui esta é essa criança de América da Califórnia que quando veio até nós mal conseguia engatinhar. Ele não se levantou por 2 anos antes de vir até a nós. E isso foi antes. E agora vocês podem ver, depois da célula-tronco, pela primeira vez em 2 anos, ele realmente ficou de pé. E de pé para andar devagar. Vocês podem ver que ele está andando com um andador, com muito apoio. Então, lentamente, o suporte foi diminuindo e agora vocês podem ver que ele está andando, é uma barra paralela e lá está ele andando independentemente dentro de casa e depois andando independente ao ar livre. Na verdade, ele teve uma oportunidade de conhecer o presidente Obama, Barack Obama, presidente dos Estados Unidos. Ele foi para a Casa Branca, e o presidente queria ouvir tudo sobre suas incríveis melhorias. Então lá ele é convidado e se encontra com o presidente Obama na Casa Branca para compartilhar as suas melhorias. Portanto, este é apenas uma breve noção do que as células-troncos podem fazer no autismo e paralisia cerebral, deficiência intelectual, distrofia muscular. Em adultos, atendemos pacientes paralisados com lesão medular, paraplégicos, sem movimento nas pernas ou tetraplégicos, sem movimento e membros superiores e inferiores. Tratamos pessoas com derrame cerebral que estão paralisados e em um lado ou com lesão na medula espinhal. Pacientes, eles andam, eles abandonam suas cadeiras de rodas, eles estão andando. Nossos pacientes que estão paralisados de um lado recuperam a função das suas mãos. Tratamos uma condição chamada doença do neurônio motor. Também é um chamado DELA nos Estados Unidos, onde há quase 90% de mortalidade. Nos primeiros 5 e 10 anos, aqui mostramos uma melhoria significativa e dramática na sobrevida. Um grande número de nossos pacientes está sobrevivendo muito além disso. Portanto, existem muitas outras condições, mas como essa conversa é restrita para as crianças e transtornos do neurodesenvolvimento, não vou falar sobre nossos adultos. Pergunta tão fundamental que muitos de vocês podem ter em mente. E será que esse tratamento é seguro? Certo, como os pais, as suas perguntas será que é seguro? Quer dizer, tudo bem,
temos resultados, mas há alguns riscos envolvidos. Aqui há a notícia maravilhosa. Este é um tratamento totalmente seguro. Já tratamos mais de 11.000 pacientes e nunca tivemos um evento adverso importante ou uma complicação ou algo irreversível. Portanto, nenhum de nossos pacientes que deteriorou neurologicamente devido às células-troncos. Portanto, sem grandes eventos adversos. Agora, existem alguns efeitos colaterais reversíveis menores, o mais significativo dos quais é a epilepsia, mas isso ocorre apenas em crianças que têm epilepsia repetida. Em outras palavras, crianças que têm epilepsia regular, algumas vezes por mês ou algumas vezes por semana, 3% dessas crianças após a célula-tronco nos primeiros 3 meses podem ter um ligeiro aumento de epilepsia. Isso significa que uma criança que tem epilepsia 3 vezes por mês, pode se tornar 4 vezes por mês nos primeiros 3 meses. Em crianças que não tiveram epilepsia ou cujo, por exemplo, é normal, este risco não existe, é zero. Então, eu quero explicar isso. Se o seu filho nunca teve epilepsia, esse risco não existe. Mas se seu filho tem epilepsia e o EEG é anormal, então há uma medida de 3%, possivelmente 3% em 3 crianças. 3 podem ter epilepsia aumentada apenas nos primeiros 3 meses. Então, é uma coisa temporária. Algumas crianças têm o que é chamado de dor de cabeça na coluna, mas isso acontece imediatamente após o tratamento. Isso dura cerca de 2 dias. É uma dor de cabeça peculiar que desaparece depois do tratamento. Só vê quando a criança se senta, chama-se dor de cabeça na coluna e por causa de punção lombar. Mas nunca acontece quando vocês vão para casa. Isso só acontece durante o tempo que você está conosco e depois do tratamento. E é completamente reversível. Algumas crianças podem ter um pouco de vômitos, algumas náuseas, dores ao ver ou na local que foi a injeção, etc. Então, basicamente, é um tratamento extremamente seguro. Agora, eu disse que ia falar sobre a reabilitação de célula-troncos e a última parte que vou falar são as terapias integrativas. Agora, este é um novo conjunto completo de terapias que realmente melhora o funcionamento, não apenas do cérebro, mas de todo o corpo, e junto descobrimos que esses tratamentos têm os melhores resultados em nossos filhos. Portanto, essas terapias integrativas incluem o uso de oxigênio hiperbárico, que é chamado de HBOT, terapia de ozônio, limpeza intestinal, acupressão, mobilização de tecido profundas, vitaminas intravenosas e micronutrientes. Portanto, esta é uma combinação de terapias que estamos usando agora. Isto é nas nossas instalações. Esta é uma câmara hiperbárica nas nossas instalações e basicamente o que o oxigênio hiperbárico faz é fornecer oxigênio a uma pressão mais alta que a atmosférica. Então é muito confortável e é uma câmera de vidro. O pai entra com a criança, eles se deitam e há um televisor. Eles podem assistir desenhos animados e ouvir televisão e é muito confortável. A maioria das crianças realmente eles gostam disso. E como funciona o hiperbárico? Veja, normalmente, se este é o nosso sangue tem um líquido chamado plasma. Tem glóbulos vermelhos e glóbulos brancos e outras células chamadas plateletas, etc. Agora, normalmente, você e eu estamos respirando oxigênio a uma pressão
atmosférica, ok? A pressão atmosférica apenas são os glóbulos vermelhos. E isso também nos glóbulos vermelhos são hemoglobina. Apenas a hemoglobina dos nossos glóbulos vermelhos transporta oxigênio. Tudo bem. Agora, o que estamos respirando? Mas quando você entra na câmara hiperbárica de oxigênio, o oxigênio é fornecido a uma pressão atmosférica maior que agora. O oxigênio vai para o líquido, para o plasma. Então, imagina o oxigênio sendo transportado apenas pelos glóbulos vermelhos. E imagina o oxigênio em todo o líquido de sangue. Agora, esse oxigênio vai para cada cantinho do cérebro e vai para oxigenar o cérebro e uma parte muito importante de cicatrização de danos. Portanto, estamos descobrindo que a adição de oxigênio hiperbárico a nossa terapia com célula-tronco nos deu resultados muito mais aprimorados. Os resultados são mais e eles também são muito mais rápidos e um tratamento muito seguro e é algo que acreditamos que deve ser usado. Agora, existem inúmeros benefícios do hiperbárico de fortalecer a imunidade, melhora a oxigenação, melhora o metabolismo, aumenta os níveis de energia, reduz a fadiga e, no geral, há uma melhora. A segunda terapia que usamos é a terapia de ozônio. Então, o que é ozônio? O oxigênio é 2 e o ozônio é 3. Então, isso é chamado oxigênio ativado. E como funciona é basicamente, em primeiro lugar, ele mata todas as infecções no corpo, que seja um vírus, uma bactéria ou um fungo. Reduz a inflamação, reduz a inchaço, reduz coagulação de sangue e é um antioxidante. Então, tem muitos efeitos positivos de cura. Como é dado, existe esta câmara de oxigênio, de ozônio. Você apenas senta ali e o oxigênio passa por todo o corpo. Você pode respirá-lo. O que você vê aqui é o boto, onde você pode respirar. Podem ser administrados pelos ouvidos, podem ser administrados por via intravenosa, podem ser administrados através do reto para limpeza intestinal. Então, basicamente, também melhora a oxigenação por todo o corpo, melhora a saúde intestinal, porque quando damos o oxigênio para o reto, ele tem um efeito de limpeza intestinal muito valioso. E sabemos que todos os nossos crianças com autismo têm problemas intestinais. Portanto, dar ozônio para o reto é uma excelente maneira de melhorar a saúde intestinal. E nós realmente estudamos isso e mostramos como há uma melhora no equilíbrio entre bactérias boas e nos intestinais, dando ozônio pelo reto. E por causa de seu efeito de anticoagulante, basicamente melhora o suprimento de sangue em todos os lugares. Portanto, há muitos benefícios, fortalece os nossos sistemas imunológicos, mata bactérias, vírus, desintoxica o corpo, reduz inchaço, inflamação, há um efeito anti-envelhecimento, aumenta os benefícios do oxigênio, do ozônio. E isso é para só mostrar o intestino. Sabemos que o autismo tem uma conexão intestinal. E quando limpamos os intestinos através do ozônio, há muitos benefícios. Agora todos nós estamos cientes de conexão entre o intestino e o cérebro diretamente. Tem muita pesquisa sobre isso. Esta é uma unidade de hidroterapia que temos no nosso instituto. Isso só pode ser usado para apenas pessoas ou crianças mais velhas ou pessoas adultas. Em seguida, o próximo tratamento de aquapressão
de mobilização de tecidos profundas, e esta é pressão especificada aplicada a partes específicas do corpo, e isso induz a um estado de relaxamento. Achamos que é muito útil para resolver vários problemas comportamentais em crianças com autismo. Assim, a tensão muscular e tem um efeito calmante, melhora a circulação sanguínea, então isso é algo muito útil. Acreditamos no uso de vitaminas em altas doses para que possamos dar vitaminas intravenosas. Juntamente com as vitaminas, existem micronutrientes como magnésio, cálcio, zinco, vitamina, selênio, todas várias vitaminas, ômega 3, gluteína, portanto, tudo isso não é usado. Todos eles não podem ser usados em crianças uma única vez. Decidimos seletivamente com a base na investigação o que é necessário e fazemos isso apenas ou por via intravenosa. Então, toda essa combinação de todas essas terapias integrativas, células-troncos e reabilitação é o que faz a diferença. Então, eu comecei com a slide e disse que antes era só reabilitação, agora é uma combinação de célula-tronco, terapias integrativas. O conjunto, com a sua reabilitação, podemos reverter o autismo e a paralisia cerebral. Fizemos isso em 3.500 crianças com autismo. Conseguimos obter melhoras significativas e maioria deles em nosso instituto. E quase 3.000 pacientes com paralisia cerebral conseguimos obter resultados semelhantes. Então, este é o nosso instituto, o Neurogen Brain and Spine Institute. É aqui todas essas terapias, todas essas três coisas que dissemos, então, todas disponíveis sobre o mesmo teto. Existe terapia com célula-troncos disponível, todas as reabilitações, todas as fotos que eu mostrei eram do nosso instituto e todas as terapias integrativas que te falei, todas estão disponíveis em um único local. Estamos localizados em belo, pitoresco subúrbio de Mumbai chamado Navi Mumbai. É uma instalação de frente para o mar. Já tratamos mais de 11.000 pacientes de 70 países diferentes de todos os 6 continentes deste planeta. De todos os 6 continentes, os pacientes vieram até nós e conseguimos tratá-los satisfatoriamente. Gostaria de agradecer a nossa equipe principal, que inclui a doutora Nandini e a doutora Prana, que são especialistas em célula-tronco. O Dr. Jacob é o especialista senior em reabilitação neurológica da Índia e temos muita sorte por ele supervisionar todos os esforços de reabilitação. E a doutora Emang San é um médico que dos Estados Unidos, ela mesma contraiu doença do neurônio motor. Ela estava na América e foi-lhe dito na América que nada pode ser feito por você, certo? Ela veio para a Índia, nós tratamos com célula-tronco e ela melhorou significativamente. Isso foi há 10 anos atrás e agora ela trabalha como chefe da nossa pesquisa. Por isso acreditamos muito no controle de qualidade. Então nós temos muitos credenciamentos, temos uma ISO de boa prática de laboratório, bem como certificações de boa prática de fabricação. Também somos certificados pela Associação Médica Europeia para as melhores práticas médicas. Além disso, publicamos 18 livros, são livros escritos para médicos, livros escritos para terapeutas, e descobrimos que quando escrevíamos, inicialmente escrevi livros para médicos e terapeutas e descobri que mais do que médicos e terapeutas, os pais estavam lendo nossos livros. Então nós dissemos, bem, por que não escrevemos livros para os pais? Porque vamos tornar mais fácil para eles entenderem. E então temos uma guia para pais sobre autismo, uma guia para pais
sobre paralisia cerebral, uma guia para os pais sobre distrofia muscular, e todos esses livros impressos e impressos estão disponíveis sem nenhum custo. Você pode encomendar as cópias impressas de nós podemos enviá-los para vocês, e do nosso site você pode baixar todos esses livros sem nenhum custo. O nosso trabalho tem sido reconhecido através de inúmeros prêmios, alguns dos mais prestigiados, que é o Rose of Puzzle Award, que vem do Socrates Nomination Committee de Oxford. Isso é dado para pesquisas pioneeiras. Temos também o European Award for Best Practices, que é conhecido pelo European Society for Quality Research. Novamente, isso é dado para pesquisas inovadoras. Em 2016, o nosso hospital recebeu o melhor centro de terapia com célula-troncos do National Healthcare Excellence Award. O mesmo prêmio em 2018 pelas mãos do Ministro de Saúde da Índia. E gostaria de concluir dizendo que a terapia como célula-tronco que fazemos, a terapia com célula-troncos adultos, é segura e eficaz. Por favor, observe, eu disse segura antes de eficaz. É uma opção de tratamento segura e eficaz para crianças com espectro de autismo, com paralisia cerebral e muitas outras condições pediátricas e adultas para quais até agora não havia tratamento disponível. Portanto, é definitivamente uma opção crítica que todos nós devemos considerar. Então, minhas poucas sugestões finais no final da minha palestra. A minha primeira coisa é que precisamos aceitar nossos filhos do jeito que eles são e perceber que são diferentes. Não menos que isso é importante. E se eu pudesse apenas passar esta mensagem para vocês, essa seria a mensagem mais importante de toda a minha palestra. Veja, se uma criança tem qualquer outro problema médico, tem apendicite ou infecção no peito ou algum problema muscular ou ortopédico, nós não olhamos para a criança como menos do que olhamos para uma criança como uma criança normal, que tem um problema médico. Mas quando uma criança tem problema cerebral, quando uma criança não pode falar, quando uma criança tem problema de comportamento, quando nossos filhos têm fraqueza, nós realmente acreditamos que o nosso filho é inferior, que ele não é uma criança normal. É esse pensamento que temos que mudar. Os nossos filhos são crianças normais, eles são diferentes, não menos, e que temos que fazer a reconhecer suas qualidades especiais. Todas essas crianças, especialmente crianças com autismo, uma vez que melhoram com as células-troncos automotivas, eles não levam apenas vidas normais, eles se destacam. Eu tenho filhos que não falavam, mas agora estão a falar. Tenho filhos que montaram fábricas de produtos químicos, que se tornaram milionários. Você viu um vídeo de uma criança tendo educação especiais. Temos crianças que destacam em coisas que são inconcebíveis para nós. Portanto, precisamos reconhecer suas qualidades especiais. Eu vou repetir isso. Nossos filhos são diferentes. Não menos do que você deve consultar um segundo ponto. Você deve consultar seus médicos locais para obter um diagnóstico e outros conselhos médicos, porque as crianças precisam de outra ajuda médica. Por favor, descubra a melhor reabilitação em sua cidade e faça uma reabilitação abrangente. Crianças com autismo precisam de uma combinação de terapia ocupacional, terapia comportamental, terapia da fala, educação especial. Eles precisam de tudo isso junto. Portanto,
é muito importante que eles tenham uma reabilitação abrangente. Agora, a família é um papel muito importante. Então, a família precisa ter uma vida estruturada e programada. Isso significa que tudo deve ser cronometrado. Essas crianças trabalham melhor para agendar um horário fixo para acordar, um horário fixo para brincar, um horário fixo para estudar, um horário fixo para assistir televisão. A gente tem que dar um horário fixo para eles. O horário fixo quando eles vão para a escola e quando a vida de toda a família está estruturada, essas crianças tendem a sair muito bem. Também ambos os pais. Se você notar que enfatizei ambos, e aqui minha mensagem para os pais, porque eles acontece que as mães, a maioria das mães da vida inteira toda é para o filho, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Muitas mães desistiram de seus empregos, eles estão cuidando da criança com necessidades especiais. Enquanto os pais estão ocupados no trabalho, e naturalmente. Então, você tem que ganhar a vida, você tem que sustentar a família, você tem que pagar pelos tratamentos médicos e para a reabilitação. E tudo isso, e então, você está no trabalho. Mas uma das coisas que achamos muito interessante é que em todos os nossos filhos que melhoram fenomenalmente, é que agora são não apenas normais, mas excelentes. Os pais estavam ativamente engajados no processo de reabilitação e eles estavam engajados em seu desenvolvimento. Mais tarde, é muito importante que os pais estejam envolvidos e deem o seu filho um tempo fixo. Você agenda 2 ou 3 horas fixa em um dia e daquela criança, porque a maioria das crianças autistas são meninos e esses meninos olham para o seu pai, para o comportamento. Então, o tempo do pai, damos tudo aos nossos filhos. A única coisa que não lhe dá é tempo e eles têm um pedido muito simples. Se você pudesse dar a eles o seu tempo no formato estruturado, eles e nós vamos ver muitas melhorias. Precisamos usar tratamentos suplementares, como eu disse, seja vitaminas ou seja vários suplementos nutricionais, veja o que for. Se você encontrar bons médicos aconselhando isso, por favor, tome todos os suplementos ômega 3, leite de camelo, tudo isso, todos eles são úteis. Dieta e essas coisas, por favor, considere a terapia com célula-troncos, porque a terapia com célula-tronco repara o dano fundamental no cérebro e faz todos os outros tratamentos que falei de reabilitação, falei de tratamentos complementares integrativos, terapias, uma vez que vocês reparam o dano no cérebro, todos esses tratamentos trabalham melhor. Então, por favor, considere a terapia com célula-troncos. Mas você deve ir a um centro que tenha um histórico de segurança e eficácia. É que tenha publicado o seu trabalho em revistas científicas. Então, sempre que vocês quiserem considerar uma terapia com célula-tronco, vocês vão a qualquer médico ou hospital, a primeira pergunta que vocês devem fazer a eles é: o seu trabalho é publicado em revistas médicas científicas? Porque isso é tão importante que o trabalho que eles estão a fazer é revisado por pares. Então, por favor, combine terapias integrativas como oxigênio hiperbárico. Estão disponíveis, a maioria dos lugares já tem oxigênio hiperbárico. Na verdade, agora acredito que vocês podem encontrar ou obter algumas câmaras de oxigênio hiperbárico suaves em casa. Temos muitos pais que realmente compraram as câmaras macias e dão aos seus filhos oxigênio hiperbárico em casa e eles
não são muito caras. Surpreendentemente, a pressão sobre a hélice é menor. A pressão atmosférica normal é aquela que temos que chamamos o câmara do coração. Então, damos uma pressão entre 1,8 a 2. As que vocês recebem em casa têm pressão de 1,3 ou 1,4, mas é melhor do que não ter hiperbárica. Então você pode considerar apenas comprar uma câmera em casa, faça as suas outras terapias integrativas conforme disponível. Por favor, faça a sua própria pesquisa. Não vá pelo que você vê aqui. Leia na mídia social, faça uma própria diligência e pesquisa. Esta é a vida dos nossos filhos que estamos falando. É muito importante que vocês façam a sua própria pesquisa e verifiquem o histórico de segurança, verifiquem os depoimentos dos pacientes e só então você vai para aquele centro de terapia com célula-troncos ou qualquer outro centro de tratamento. E você tem que acreditar primeiro que autismo, paralisia cerebral, deficiência intelectual podem ser tratadas e vertidas porque a menos que vocês acreditam, mas isso não vai funcionar. Então, vocês têm que acreditar que estes podem ser tratados e potencialmente revertidos. Anteriormente, eu tinha mostrado a vocês um clipe do nosso primeiro-ministro respeitado, Sri Lanka Modi, que falou sobre célula-troncos no parlamento indiano. As duas maiores democracias do mundo são a Índia e a América. Agora vamos ouvir que o presidente Barack Obama tinha a dizer sobre célula-tronco. Então, aqui vocês, as duas maiores democracias do mundo, e vocês têm o presidente da Índia, então o primeiro-ministro da Índia e o presidente da América falando sobre célula-troncos. Então eu gostaria de terminar a minha palestra com este pequeno vídeo do presidente Obama falando sobre célula-troncos. Os cientistas acreditam que essas pequenas células podem ter potencial de nos ajudar a entender e possivelmente curar algumas nossas doenças e condições mais devastadoras, para regenerar uma medula espinhal cortada e levantar alguém de cadeira de rodas, para estimular a produção de insulina e poupar uma criança uma vida inteira de agulhas, para tratar Parkinsonismo, câncer, doenças cardíacas e outros que afetam milhões de americanos e as pessoas que nós amamos. Hoje, com a ordem executiva que estou prestes a assinar, teremos a mudança que tantos cientistas e pesquisadores, médicos e pacientes inovadores e estes queridos esperavam a lutar nos últimos 8 anos. Vamos levantar a proibição de financiamento federal para pesquisa promissoras com célula-troncos embriônicas. Não há linha de chegada no trabalho da ciência. A corrida está sempre conosco. O trabalho urgente de dar substância à esperança e responder muitas orações de cabeceiras, de buscar um dia em que palavra como terminal e incurável seja potencialmente retirada do nosso vocabulário. Com isso, gostaria de agradecer a sua atenção